Signo de Aquário, previsão para maio de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, mensagens, orientações, reflexões do tarô e dos oráculos para os aquarianos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo tem o meu contato e o site para você conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho e agendar o seu atendimento. Além da leitura de tarô, tem a leitura de registros acásticos, mesa radiônica, mapa do autoconhecimento e também a constelação familiar. Vamos lá então, signo de Aquário, aguardo o seu contato para a gente agendar a sua sessão particular, mas agora vamos então às energias para o seu mês de maio. Começando com uma carta do tarô de Dali. Sim, é um deck criado pelo artista Salvador Dali. Vamos ver qual é a mensagem que este deck traz para vocês hoje. E vocês vêm com a carta 8 de espadas. 8 de espadas é aquela típica carta da autossabotagem, só que bom que no fundo do deck a gente tem o 8 de pentáculos. Então, Aquário, tem alguma coisa que talvez você esteja não se permitindo ver, ou não se permitindo fazer, ou não se permitindo sonhar. Por quê? Porque existe sim uma possibilidade de crescimento a partir de disciplina, de foco, de dedicação, aqui crescimento material, só que o 8 de espadas aqui, que é a carta da autossabotagem, é como se você tivesse ou com uma crença de não merecimento, ou uma crença limitante, ou um padrão que está te aprisionando, pode ser um emaranhado familiar sistêmico, talvez, né? Você está seguindo lealdades invisíveis do seu sistema familiar, seja lá o que for, você está se auto-sabotando, você está se auto-impedindo de prosperar. Tá? E por que eu estou falando prosperidade? Porque aqui no fundo do deck a gente tem uma carta de materialidade, de dinheiro, de prosperidade, de retorno financeiro, tá? E aqui é como se você tivesse limitado, você não conseguisse ver outras possibilidades de ganhar dinheiro, talvez. Percebe que essa pessoa, essa figura, está olhando para baixo, está olhando para dentro, está em si mesmada, olhando para a própria dor, talvez, ou para o próprio umbigo, olhando para si mesma, ao invés de olhar para fora, para outras possibilidades. Tá? Então é isso. E a borboleta aqui está falando de transformação necessária, uma borboleta, né, de asas pretas aqui, e dourada, preto e dourada, né? Então está falando de necessidade de uma transformação radical na sua forma de pensar ou na sua forma de se enxergar. Porque às vezes não é que você tem que virar uma borboleta e você tem que ser uma outra pessoa, criar uma nova versão de si mesmo, não, mas você só tem que ter uma nova visão de si mesmo, porque a visão que você tem de si mesmo é uma visão moldada lá no passado e agora você é uma outra pessoa, então você tem que construir uma nova visão de quem você é agora, nesse momento, nesse contexto que se mostra, tá bom? Às vezes, sonhos que a gente tinha lá atrás vão se tornando obsoletos. E às vezes a gente fica apegado ainda naqueles velhos sonhos. Será que esse sonho, esse objetivo ainda faz sentido? É o momento de você repensar, tá? Aqui a gente tem atrás um castelo. É como se as suas ideias estivessem encasteladas. É uma grande fortaleza, está tudo, as minhas ideias, a minha imaginação, meu pensamento ficou confinada nesse forte, super protegida, que ninguém mexe, tipo crenças solidificadas, só que isso não está te levando para lugar nenhum, pelo contrário, né? É um momento, maio é um momento de você revisar isso,
tá bom? 3 de copas fala de boas amizades, boas parcerias, descontrair um pouco. Talvez você esteja muito focado em algumas coisas que não estão dando muito resultado, e aí você precisa espairecer um pouco mais também. 3 de copas fala de celebrar mais com os amigos, com as amigas, com as pessoas que você gosta. Aqui não necessariamente você tem que fazer uma festa do pijama, tá? Mas para os homens seria uma outra coisa, né? Mas eu nem vou falar. Não que você precise levar essa carta ao pé da letra, mas o 3 de copas fala de uma celebração das pequenas coisas do dia a dia, dos pequenos detalhes, das coisas cotidianas. Então eu me alegro com as minhas amigas, eu me alegro com um bate-papo, né, informal. Eu me alegro quando a gente fica só nas fofoquinhas entre amigas, sabe? São pequenas coisas que vão trazendo alegria e que é importante você dar atenção, porque às vezes as coisas não acontecem, as alegrias da vida, a felicidade não vem como uma coisa grandiosa. A felicidade é uma construção de coisas pequenas que vão sendo somadas. Quatro cartas para o panorama de Aquário. O mundo, 2 de ouros, sacerdotisa. Que mais para Aquário? O Papa. 3 arcanos maiores aqui, né? De 4 cartas, 3 são arcanos maiores. Fundo do deck, 7 de paus, como se você estivesse firme na sua posição. Uma coisa é você se manter posicionado, defender os seus ideais, os seus objetivos, as suas metas. Outra coisa é você começar a ficar muito agressivo ou obstinado, né? Obstinado é alguma coisa que, assim, eu fico cego e quero aquilo porque quero. Tá? Então, tem uma coisa de equilibrar isso. Até porque no fundo do deck aqui, né, eu tinha olhado essa carta, mas não falei nada. E agora não tem jeito, eu tenho que falar. Aqui eu falei de obstinação, que talvez a gente fica obstinado, que não enxerga, que fica cego. E aqui a gente tem o quê? Um cego, né? Uma pessoa que está andando, tateando pela calçada. O que isso quer dizer? Que às vezes você tem que celebrar as pequenas coisas do dia a dia para não se tornar cego ou para não, porque você talvez não esteja enxergando os detalhes. Então é preciso enxergar os detalhes, porque o cego, o deficiente visual aqui, ele enxerga os detalhes, ele vai, né? Ele não precisa estar olhando, né, com os olhos, ele está olhando com o tato. Então aqui fala o quê? Que você talvez não esteja querendo enxergar, não esteja nem querendo perceber os detalhes. As coisas estão passando batido, como, né, realmente uma pessoa que não enxerga nada. E aqui fala que você tem que nutrir e coletar esses pequenos eventos memoráveis. Porque são esses eventos memoráveis que te ajudam a guiar pelo caminho quando você não está enxergando mais nada. Complexa a sua leitura, hein? Tá, vamos lá. Ainda bem que você é aquário é um signo do elemento ar, mente e é muito inteligente, né? Mas vamos lá. A gente tem aqui a carta do mundo, e o mundo está me falando que a primeira semana de maio tem uma mudança de mundo, digamos assim. Uma mudança, pode ser uma mudança no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho.
uma mudança em alguma questão no seu relacionamento, ou na sua família, na sua casa, enfim, é uma mudança no sentido de fechou um ciclo para começar um outro, de modo que você vai sentir que você está saindo de um mundo e adentrando um mundo, uma esfera totalmente diferente. Isso surge a partir do que? A partir de vencer crenças limitantes, celebrando as pequenas vitórias do dia a dia. Tá? Então, tem uma abertura, é como se fosse um portal de abertura, um portal energético de transição, de mudança mesmo, tá? Não de vida, né? Porque isso seria muito too much para uma leitura mensal, mas eu vejo uma mudança de fase, uma mudança de ciclo, uma mudança de ambiente. Mudança de ambiente com certeza, tá? Então, você estava no escritório, você vai para outro. Você estava numa casa, você vai para outra. Você estava, que seja, você estava numa sala, você vai para outra. Mas são mundos, vibes, atmosferas completamente diferentes, tá? Pro lado positivo, ok? Na segunda semana, o 2 de ouros me fala de um certo equilíbrio, uma dualidade aqui. Talvez você comece, né, num novo trabalho, por exemplo, né, é só uma forma de leitura. Você começou no novo trabalho, mas ainda você tem que estar indo no outro escritório para dar treinamento para a nova pessoa que entrou no seu lugar. Por mais que você já esteja fazendo o seu novo job, você tem que dar suporte, né, na outra função ainda. Então eu vejo você meio que se deslocando e se desdobrando para dar conta de duas atividades ou duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser uma semana mais agitada, sim, também, porque você pode estar se desdobrando entre uma questão familiar e uma questão com a sua esposa ou seu marido. Uma questão no seu trabalho com uma questão no grupo do vôlei, sei lá, tá? Então você tá meio que se virando nos 30 aí na segunda semana, mas ok, né? Você dá conta, você tem essa habilidade, então eu vejo que, né, você vai tirar de letra, digamos assim, e até vai ser divertido, porque você vai ou nesse trajeto, nesse percurso ou nessa lida com duas coisas diferentes, você vai conhecer coisas novas ou pessoas novas, você vai estar em contato com situações diferentes e isso é estimulante para você. Então eu vejo que vai passar por uma certa... vai ser divertidinho, tá bom? E aqui, na terceira semana, a sacerdotisa. A terceira semana é uma semana de mais quietude, que aí a vibe muda completamente, né? Aí fica um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, só que também na terceira semana podem ter coisas acontecendo que você não tá vendo, e aqui pede um pouco de espera, né? Espera, deixa as coisas acontecerem, porque a sacerdotisa ela não abre muito o jogo e não tem uma resposta muito certa ainda. É como se tivesse uma indefinição na terceira semana. Pode ser, de repente, você conversou com alguém e a pessoa não te deu uma resposta e fica aquela coisa meio esquisita, você não sabe se vai dar, se não vai dar, se vai aprovar, se não vai aprovar, se vai dizer sim, se vai dizer não, então fica essa coisa assim meio misteriosa. Você está aguardando e a única coisa que você pode fazer nessa terceira semana é de fato aguardar. Pode estar relacionada a documento, papelada, né, burocracia, enfim. Alguma coisa de documentação para estudos, documentação para uma bolsa de estudos no exterior para algumas pessoas, tá bem específico, mas é o que está vindo. Visto, essas coisas mais burocráticas, tá? Então é assim, tem que esperar o tempo das coisas, o tempo de gestação necessário. Por quê? Porque a sacerdotisa, sim, ela também está grávida, embora ela não fale, ela não revele, está grávida. Então significa que sim, a coisa vai dar certo.
muito provavelmente vai dar certo, porque tem um embrião, mas ainda é um embrião que vai entrar em gestação, então é alguma coisa muito lenta que começa a se fazer, né, nessa terceira semana. E na quarta semana, claro que não é assim quadradinho, né? Mais para o final do mês, temos a energia do Papa, que olha só, a gente tem a sacerdotisa e tem o Papa, muitas cartas relacionadas à espiritualidade. E aqui está me falando de também, né, de burocracia, porque o Papa traz essa energia de grandes instituições, e aí você fica na dependência do sistema, né, daquilo que é maior, das instituições, seja instituições religiosas ou instituições sociais, não tem muito o que fazer. Só que o Papa também fala dessa ponte, dessa conexão. Para algumas pessoas pode ter uma conexão muito grande. De repente você encontra uma pessoa que trabalha nessa instituição e você consegue acelerar o processo, sabe? Ou pelo menos você consegue ter um cheiro de para onde está caminhando essa documentação, enfim. Porque aqui eu vejo como se fosse um aliado, uma conexão benéfica, um aliado que está numa hierarquia superior, numa instituição grande, que tem acesso a informações sigilosas ou confidenciais, ou informações que não estavam tão disponíveis num primeiro momento, e o Papa, ele tem essa ponte, ele faz essa ponte de acesso a informações que antes estavam inacessíveis, tá? Não é que você vai fazer espionagem, não é isso, mas é conexão com gente, é tipo networking. Networking, você contata uma pessoa e fala assim, ah, tá, eu consigo isso, né? Eu sei qual é o trâmite mais fácil para chegar até lá, ou enfim, né? Pode ser cortar caminho, para algumas pessoas sim, dependendo, mas não nada de forma ilícita, tá? Mas eu vejo uma forma de contato mesmo, né? Às vezes de amizade, de camaradagem talvez, mas, né, claro, sem burlar nada, né? Sem benefícios ilícitos, né? Já deu para entender. Mas então o Papa me traz essa possibilidade de você conectando, acionando ou acessando ou entrando em contato com instâncias mais superiores, tá? Ou com alguém de uma hierarquia maior. Então, de repente, você está passando por um processo seletivo e agora, nessa última semana de maio, você vai passar pela entrevista com o chefão. Ou você vai fazer uma apresentação do seu projeto para o CEO da empresa. Então, você está indo se comunicar com uma outra esfera, tá? Então é como se tivesse uma conexão e uma possibilidade sim de abertura de portas a partir dessa conexão com um superior. Interessante, né? Uma runa para os aquarianos, mês de maio. E vocês vêm com a runa Ferru. Ferru fala de fertilidade e prosperidade. É pouco ou quer mais? Fertilidade e prosperidade. Aqui, se você não está querendo filhos, cuidado, tá? Cuidado, porque a gente tem a carta do mundo e o mundo é o ovo cósmico, é uma gestação, tá? É o útero. Então, se você não está querendo uma gravidez, um filho agora, se proteja, tá? Comporte-se. Digamos assim. E uma mensagem final. Mas fala de prosperidade. Então, tem prosperidade aí no mês de maio. Né? Claro, você está em conexão com pessoas de poder, pessoas de influência, né? Ainda que essa prosperidade não venha exatamente em maio, é em maio que começam a se abrir as portas. 9 de espadas, mensagem final para vocês. Eu confio no momento presente, eu confio no hoje, eu confio no aqui e agora,
Por mais que você esteja vislumbrando o futuro, então é assim, é no hoje que a coisa acontece. Então eu confio no aqui e agora, tá bom? É isso, Aquário, espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar o seu atendimento particular.